Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos começando uma outra carta, uma carta curtinha do apóstolo João. João escreveu outra carta, escreveu o Evangelho, escreveu a primeira carta de João, escreveu o Apocalipse, aí escreveu duas cartinhas pequenininhas e muito importantes, porque João aqui ele está prevenindo, esse é o motivo dessa carta, da segunda carta. Ele está prevenindo a igreja contra os falsos profetas e falsos mestres que estavam rodando a cristandade naquele lugar. Naquela época o pessoal recebia os irmãos, né, pregadores saíam pregando para tudo quanto é lado, os evangelistas saíam para tudo quanto é lado, e as igrejas recebiam, os irmãos recebiam, levavam para casa, fica aqui com a gente uns tempos, eu te levo lá na igreja, né, na reunião da igreja, aquele negócio todo, e dava a palavra para a pessoa falava, dava testemunho, ensinava, seja lá o que ela fazia. E João aqui nessa carta ele está prevenindo os irmãos contra falsos mestres que estavam andando por lá. Ele falou, olha, você tem que trancar a porta. Você tem que trancar a porta para esse tipo de gente. Não abre a porta, não recebe esse povo. Então, uma carta muito importante, uma carta muito importante. Antes de ler o versículo de hoje para você, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, seus familiares, pessoal lá da igreja e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Vamos ver o versículo de hoje. O versículo de hoje, logo o primeiro versículo, João, capítulo 1. O pessoal fala capítulo 1 porque só tem um capítulo, é tão curtinha a carta, né? Rapidinho você lê a carta. Capítulo 1, versículo 1, olha o que diz. O presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. É uma introdução muito interessante, porque primeiro João se chama de presbítero, ou ancião, né, que é a mesma palavra, né, ancião ou presbítero. Ele não se apresenta como apóstolo João. Todo mundo naquela época, naquela altura do campeonato, sabia quem João era. É um dos 12, então você não cartinha amarra com ele não, né? Ele sabe quem, ele sabe que está escrevendo, sabe quem é, e o pessoal sabe quem ele é, não mexe com ele não. E ele chama a igreja, ele está escrevendo para a igreja, algumas pessoas falam, ele está escrevendo para a namorada dele. Não está escrevendo nem para a namorada, nem para a esposa, ele está escrevendo para a igreja, a senhora eleita e aos seus filhos. São os membros da igreja, a maneira terna de João descrever a igreja, né? A senhora eleita, eleita de Deus, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Esse é o ponto principal aqui, queridos. Quando a gente tenta prevenir o mal, a gente faz isso por amor às pessoas. O que João vai fazer nessa carta, está fazendo nessa carta, ele está prevenindo a igreja de receber falsos mestres que vão ensinar doutrinas heréticas e que vão atrapalhar a vida da igreja, a jornada da igreja, o relacionamento da igreja com Deus, que vão desvirtuar a vida da igreja, a doutrina, o pensamento. Então ele está fazendo isso, ele fala, olha, eu amo vocês. E é por isso que eu estou prevenindo vocês, para não abrir a porta para esse tipo de gente. Para não abrir a porta. Então aqui é o ancião, é o presbítero da igreja. Ele não fala assim, eu sou o apóstolo. Não, eu sou um presbítero da igreja. E eu tenho que cuidar da igreja. Eu tenho que defender o rebanho da igreja. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele tem que defender o rebanho da igreja contra falsos mestres. Então tem muita gente andando por aí ensinando coisa que não deve. E eu quero que vocês tranquem a porta. Não recebe esse povo na casa de vocês. E não dá ouvido para eles. E eu estou fazendo isso porque eu amo vocês. Porque eu amo vocês. E é isso que os pais fazem isso com a gente, não é? Quando eles
alertam a gente do perigo, falam, ó, não faz isso, ó, faz aquilo, não sei o que. Eles fazem isso por amor, deve ser por amor, e deveria ser por amor. A gente faz isso com os nossos filhos, não faz isso, não vai lá, não faz nada. É porque a gente os ama. E João está fazendo isso, ele está prevenindo a igreja de receber esses falsos mestres. E dando orientações para eles não receberem, fechar a porta. Nem que seja na cara deles, fecha a porta. Porque ele os ama. Essa deve ser a atitude dos líderes. Todo pastor, todo ancião, todo presbítero, todo líder deve ter esse tipo de amor. Para quando vê o mal, fala assim, ó, aquilo ali está errado. Não dá ouvido para aquele não. Essa deve ser a atitude. É isso que João está fazendo aqui com a igreja, a senhora amada e os filhos dela. Demonstrando amor com firmeza. Esse é o nosso pingo de prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.